uma satisfação estar presente na ESA e participar desse simpósio e com uma questão que o professor Jorge Bolsinhas me propôs. Os trabalhadores hipersuficientes são parasubordinados? Então, para já acabar logo com o mistério, eu digo, não, não são. Mas vamos entender por que não, né? O objeto do direito do trabalho sempre foi o que se buscou, né? O critério fundamental usado para a construção da proteção do direito do trabalho foi a subordinação. Então, o elemento indispensável para a existência da relação de emprego, a subordinação, a base para o conceito de contrato de trabalho, que eu trago por todos a lição, professor Jorge, do professor Magano, né? Magano nos trazia esse conceito aí, um negócio jurídico em virtude do qual uma pessoa natural se obriga, mediante remuneração, a prestar serviços não eventuais a uma outra pessoa ou entidade sob a direção dessa. Então, o contrato de trabalho, no Brasil, sempre se caracterizou pela presença do elemento subordinação ao lado dos demais elementos que a doutrina nos traz, a autonomia privada, a pessoalidade no desenvolvimento da atividade, a continuidade na prestação de serviços, a alteridade, o trabalho por conta alheia, e a onerosidade, o salário. A autonomia privada, então, é um elemento muito importante na configuração da relação de emprego, entendida exatamente com esse poder que é conferido ao indivíduo de disciplinar os próprios interesses por meio de um negócio jurídico bilateral. O ordenamento jurídico, então, reconhece essa autonomia negocial, mas no campo do direito do trabalho, não renuncia ao poder de regulamentar os interesses privados, de tal maneira que a autonomia sofre limitações. Limitações por meio de um dirigismo contratual, a legislação trabalhista, especificando o que é que pode ser objeto de negociação para a celebração do contrato. O texto, então, do artigo 444 da CLT, né, que prevê exatamente as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação pelas partes interessadas, desde que o que for combinado entre o trabalhador e o seu empregador não contravenha as disposições de proteção ao trabalho. O parágrafo único foi incluído aí no artigo 444, que prevê, então, que essa livre estipulação das condições de trabalho a que se refere o caput pode também ser aplicado com a mesma eficácia do artigo 611-A da CLT, que é aquele que trata da prevalência do negociado sobre o legislado, né? Então, com preponderância sobre os instrumentos coletivos e sobre a própria lei, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que tenha um rendimento superior a 2 vezes o limite do teto dos benefícios da Previdência Social. Hoje, o teto é R$ 5.645,80. Então, o que nós estamos falando aqui, desse tal empregado hipersuficiente, desse novo conceito trazido pela reforma trabalhista, é de um trabalhador que ganhe mais do que R$ 11.291,60 e que tenha diploma de nível superior. No direito brasileiro, como nós vimos, a subordinação é o principal critério para a distinção entre os vários tipos de relações de trabalho e qual a tutela jurídica que a elas se aplica. Subordinação, se a gente for olhar lá no dicionário, está descrita como essa ordem estabelecida entre as pessoas e segundo a qual umas dependem das outras, exatamente porque recebem certas incumbências. Então, há uma dependência de uma pessoa em relação a outra. Se vocês forem olhar na CLT, no artigo 3º, no artigo 2º, nos conceitos de empregado e de empregador, vocês não encontram a palavra subordinação, mas vocês encontram dependência. Então, tem diferentes maneiras de entender o que é dependência. A doutrina fala em dependência econômica, técnica, social ou jurídica. Eu acho que o que importa aqui para nós é exatamente falar da tese, da teoria
de dependência jurídica. A subordinação é jurídica. Por quê? Porque nós estamos diante da sujeição da atividade do trabalhador ao poder de direção do empregador mediante esse vínculo que é o contrato de trabalho. O empregado, por meio do contrato, aceita a determinação pelo empregador do modo de prestação do trabalho. E, assim sendo, se sujeita ao controle da sua atividade e se sujeita, inclusive, a punições disciplinares. O objeto do direito do trabalho, no entanto, se a gente for buscar lá a teoria da parassubordinação, que é uma teoria que a gente traz do direito italiano, a doutrina, na base, por exemplo, do Tiziano Treu, nos diz que o objeto do direito do trabalho deve ir a uma intervenção mais qualificada, que conte com instrumentos de regulação do trabalho humano, mas também com elementos de incentivo à própria produção econômica. Então, negar a diversidade dos novos sistemas produtivos, como bem apresentado aqui pelo doutor Antônio Carlos, o Cacá, mostra que a gente está colocando uma solução falsamente garantidora, dizer que só o emprego é uma forma de regulamentar o trabalho. Não, você tem outras maneiras de regulamentar. Então é preciso buscar mecanismos jurídicos adequados para superar essa dicotomia entre trabalho subordinado, empregado, que tem toda a proteção da legislação trabalhista, e o autônomo, que não tem proteção nenhuma. É preciso buscar um meio termo aí. Por isso a ideia da construção de uma concepção tricotômica, onde o direito do trabalho vem a tratar da proteção tanto ao empregado subordinado, quanto ao autônomo, e também essa figura do parassubordinado. A autonomia pressupõe a capacidade de se autogovernar, o direito de reger-se segundo normas próprias. Quer dizer, a faculdade de alguém, então, de regular sua própria conduta sem se sujeitar a imposições restritivas de ordem estranha. O 442B da CLT, que foi incluído aí pela lei da reforma trabalhista, tem agora essa previsão lá de que a contratação do autônomo, cumprida por todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. É lógico, gente, que isso aqui não resolve nada, né? Porque não adianta colocar na lei que estão cumpridas todas as formalidades legais. O que é cumprir todas as formalidades legais? Se houver uma pessoa com um contrato formal de autônomo, mas que preste serviços com a presença daqueles elementos todos que nós vimos constitui o contrato de trabalho, com a presença da subordinação, não adianta nada. O artigo 9º, que nós falamos aqui hoje de manhã, o artigo 9º fulmina de fraude qualquer tentativa de contratação dessa maneira aí. Por isso a ideia da parassubordinação, que viria para a gente tratar de relações de trabalho de natureza contínua e nas quais os trabalhadores desenvolvem certas atividades que se enquadram nas necessidades da organização tomadora dos seus serviços. Tudo isso conforme estipulado em contrato e visando colaborar para os fins do empreendimento econômico. No direito italiano, esse conceito da parassubordinação abriga os mais diversos tipos de relações jurídicas que tem, cada uma delas, uma disciplina substancial conforme o caso. São relações jurídicas que recebem, inclusive, uma regulamentação suplementar pela via da negociação coletiva dos sindicatos, e que garantem algumas medidas de proteção. No que se refere à tutela processual, o Código de Processo Civil italiano prevê que todas as relações de trabalho para subordinado ficam submetidas aos mesmos trâmites das relações de trabalho subordinado para os empregados. Quer dizer, então, são relações de agência, de representação comercial, outras relações de colaboração que se concretizam em uma prestação de obra continuada e coordenada, preferentemente pessoal,
e que pode se dar em uma característica não subordinada, sem a existência de uma relação de subordinação como nós estamos habituados. Por exemplo, Giuseppe Ferraro nos fala de um elemento de conexão entre as várias relações de trabalho para-subordinado, que é esse vínculo de dependência do trabalhador com o tomador do serviço, dependência econômica, mas de disparidade contratual, de variação do tipo de proteção contratual que se estabelece entre os contratantes. Esse vínculo de dependência, diz ele, é semelhante ao que une empregado e empregador, mas não é a mesma coisa. Quer dizer, existe aí até uma proteção semelhante, mas não é exatamente a mesma. Com o reconhecimento da existência dessa classe de relações jurídicas, da para-subordinação, o que a doutrina italiana procura deixar claro são duas conclusões. Primeiro, o trabalho para-subordinado possui semelhanças com o trabalho subordinado, mas com ele não se confunde. Segundo, a para-subordinação vai além do conceito tradicional de trabalho autônomo. Quer dizer, não é nem empregado, nem autônomo. Então, por isso aquela resposta que eu dei no início, né? O hipersuficiente é empregado. 444, está dito ali, é um negócio jurídico que caracteriza um contrato de trabalho para contratar um empregado. Aqui não, a ideia é outra. Nós estamos falando de um trabalhador que assume a obrigação de atingir uma série de resultados consecutivos, coordenados entre si e relacionados a interesses mais amplos da empresa contratante. Interesses que não estão limitados aos que derivam de cada prestação individualmente considerada. Assume relevância nesse conceito a ideia de coordenação, no sentido aí de uma forma de prestação de serviços que há quem prefira chamar, inclusive, de trabalho coordenado. É o caso do Mattia Persiani, que nos diz, o trabalho coordenado é aquele em que a atividade laboral é prometida pelo trabalhador, tendo em vista um programa que é consensualmente definido com o tomador dos seus serviços. O trabalhador não promete a sua atividade pessoal para o desenvolvimento de qualquer objetivo pretendido pelo tomador. Não é o tomador que vai dizer, faça isso, faça aquilo. Não. Nós vamos combinar juntos. A ideia aqui é de coordenação no sentido de ordenar juntos. Ambas as partes possuem medidas a propor para alcançar um objetivo comum. Daí a importância da coordenação, ou da para-subordinação. Permite a diferenciação tanto da subordinação quanto da autonomia. No trabalho subordinado, o trabalhador se sujeita ao poder de direção do empregador, devendo cumprir as determinações que são dadas pelo empregador, que detém um poder de comando, ou seja, não há coordenação. No trabalho autônomo, os serviços devem ser executados em conformidade com as condições previstas no contrato de prestação de serviços. O trabalhador tem que entregar aquela obra, aquele serviço que foi contratado, o resultado que foi contratualmente estabelecido. Também não há coordenação. No trabalho subordinado, no trabalho autônomo, o trabalhador deve cumprir certas instruções que são vinculantes em relação às necessidades do tomador dos serviços. Agora, o poder de dar instruções, diz a doutrina, é diferente do poder de coordenar a prestação dos serviços. As instruções pressupõem a existência de níveis distintos entre quem dá a instrução e quem recebe. No trabalho para-subordinado, não, o nível é o mesmo. A coordenação se enquadra em níveis que se unem e até mesmo se sobrepõem. Há necessidade, então, de prestador e tomador dos serviços ordenarem juntos o trabalho, o que pode, inclusive, levar a modificações do projeto ao longo do desenvolvimento da atividade em que o programa é desenvolvido. Luisa Galantino, também outra autora italiana, nos mostra que a essência da subordinação consiste na colaboração do trabalhador com a empresa pela sua inserção estrutural da sua atividade na organização empresarial, enquanto na para-subordinação, a prestação laboral é coordenada em um caráter meramente funcional e não
estrutural. O professor Peroni, que foi o meu orientador lá quando eu estudei na Itália, né, nos diz que hoje a evolução da tecnologia e dos sistemas de produção nos obriga a repensar o direito do trabalho e o próprio modelo de organização produtiva centralizado, hierarquizado, fundado naquela distribuição rígida de tarefas, o modelo fordista de produção, ele cede lugar a novo modelo em que você tem uma coordenação horizontalizada e a exteriorização de certas fases do ciclo produtivo. Vejam que na Itália não se fala em terceirização, e sim em exteriorização de algumas fases do ciclo produtivo. Com isso, para o empresário do século XXI, deixou de ser necessária exclusivamente a força de trabalho sujeita à sua direção. Quer dizer, o trabalho subordinado não vai acabar, né? Diferentemente do que pensam por aí, de que não vai mais ser necessário o trabalho subordinado, vai continuar sendo, né? Mas ele tem que conviver com outras formas de trabalho. Pode ser suficiente uma forma mais branda de ligação técnico-funcional da empresa com os seus trabalhadores. Para isso, então, nós precisaríamos ter feito uma reforma do nosso modelo de relações de trabalho muito diferente da que foi implantada com a Lei 13.467. Era uma reforma que teria que abranger aspectos do direito individual e também do direito coletivo do trabalho. O direito individual devendo atender a duas finalidades básicas. Primeiro, a sua finalidade básica, né, do direito do trabalho, um instrumento de proteção dos trabalhadores. Mas, segundo, também servir como um elemento de promoção das relações profissionais, dando alternativas para as empresas contratarem trabalho. Proteção e promoção, então, nós estamos diante dessa questão de ampliação da aplicação, do âmbito de aplicação do direito individual do trabalho, com uma nova sistematização das formas de trabalho humano, que envolvam trabalho subordinado típico, trabalho autônomo, mas também essa terceira categoria do trabalho para subordinado. As relações individuais de trabalho, então, admitindo diferentes modalidades contratuais, com soluções articuladas para a solução da questão de administração aí do problema da questão pessoal nas empresas, um novo modelo que teria que ter sido negociado entre as partes sociais, o poder público, os sindicatos, os trabalhadores, as universidades, todo mundo pensasse, não uma reforma feita em 6 meses do jeito que foi, sem fazer essa reflexão mais aprofundada. Uma extensão das tutelas para além dos confins da subordinação, partindo de uma disciplina comum a todos os tipos de trabalho, subordinado ou não. Jornada de trabalho máxima, férias, período de descanso, proteção contra o rompimento do contrato, né? Algumas garantias básicas de forma a trazer para o mercado formal uma parcela dos trabalhadores que hoje não são excluídos. Vocês imaginarem que hoje nós usamos a solução do PJ, né, para contratar alguém que poderia ser contratado pelo próprio direito do trabalho se você tivesse uma figura como essa do direito italiano da parasubordinação. E, por fim, quer dizer, é preciso lembrar também que essa diversificação das relações de trabalho não pode prescindir da definição de alguns contornos contratuais por meio da negociação coletiva. Então, estatutos de proteção aos trabalhadores precisam respeitar as características de cada modalidade de prestação de trabalho e levando em conta a negociação feita pelo sindicato para dar uma proteção específica a essa parcela de trabalhadores. Mas para isso tinha que ter feito uma reforma sindical, que também ficou de fora. O que tiraram lá foi a contribuição sindical obrigatória, mas essa reflexão mais ampla não foi feita. Então era isso que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão hoje. Agradeço aí o convite da ESA e ficamos à disposição.